Alô? Vamos lá. Bom, então a gente vai ver rapidamente aqui uma é, aplicação de congruência, na verdade, sistemas de congruências em breve, mas a gente vai começar vendo melhor, definindo congruência também. Então, ó, o que a gente vai ver está nessa seção do livro. Lá tem também a parte de criptografia, que não vai dar tempo da gente ver aqui nessa aula. Talvez eu passe o projetinho depois envolvendo, mas vamos ver mais para frente. Então, ó, aqui para começar um lembretezinho das últimas de coisas do passado aí relativo a, a módulos, né? Que a gente viu nas últimas aulas. Então, ó, a gente viu isso aqui, né? Se a gente tiver isso, A vezes X é congruente a 1 modo M, então a gente diz que X é o quê? Inverso de A módulo M, né? É inverso modular de A módulo M. E aí, se a gente tiver isso aqui, A e M, o máximo divisor comum deles for 1, significa, a gente diz que eles são o quê? Primos entre si, né? Não precisa de par a par, que normalmente a gente diz par a par quando tem mais de 2, né? Quando só tem 2, a gente costuma dizer primos entre si, né? Então, se o MDC disso aqui é 1, né? Então a gente viu que tem inteiros S e T, lembra disso? Tais que a gente tinha S vezes A mais T vezes M igual, congruente na verdade, a 1, mod M. É a 1. E aí, como esse pedacinho aqui é múltiplo de M, né, que é T vezes M, aí a gente viu que significa que SA é congruente a 1 mod M, né? Isso significa dizer que a gente pode então dizer que S é o que? O inverso modular de A mod M, né? Porque aqui, ó, S está fazendo lugar do X, mesma coisa. Então, a gente pode encontrar esse S, esse inverso modular, né? Justamente usando o que a gente viu lá no teorema de Bézout, né? A gente calcula MDC, depois sai de cima para baixo, que lá a gente acha esses ST, e aí, na verdade, o que interessa para a gente aqui é o S. Bom, outra coisa que vai ser importante para a gente aí é se a gente tiver que A é congruente a B modo M e a gente tiver um C inteiro, então a gente também vai ter que, se a gente multiplicar A vezes C, isso vai ser congruente a B vezes C mod M. Certo? Agora, veja aqui o que está dizendo é que se a gente tiver isso, isso aqui vai ser verdade, certo? Agora, cuidado para você não achar que você pode pegar uma congruência e dividir os dois lados por um inteiro, e porque nem sempre vai continuar sendo congruente, certo? Então, por exemplo, se a gente tiver assim, 6 é congruente a 12 mod 2. Certo? Dá para ver facilmente. Resto da divisão de 6 por 2 é 0, né? De 12 por 2 também é 0. Então a gente viu que uma forma de ver que eles são congruentes modo 2 é que eles têm o mesmo resto ao ser dividido por 2. Então essa congruência aqui é verdadeira, certo? Aí veja que se você dividir ambos os lados por 3, por exemplo, aí você teria 3 desse lado e 4 desse lado. Ou dividir por 6,
por 2, não foi? 6. Aí, essa congruência seria verdade? Com mod 2? Não, né? Porque aqui mod 2 é a mesma coisa, né? Então fica fácil de ver que não, que 3 dividido por 2 o resto vai ser o próprio 3, né? E 6 o resto vai ser 0, certo? Então note que você não pode dividir os dois lados de uma congruência por um inteiro e achar que vai continuar sendo congruente, certo? Mas você pode multiplicar e vai continuar sendo. Aí isso aqui é uma congruência. Uma equação, né, com uma congruência. Então, resolver uma equação desse tipo é você encontrar o x, né, tal que o x multiplicado por a seja congruente a b mod m. Né? Então, a ideia para resolver isso aí vai ser justamente a usar o que a gente viu no slide anterior, que é essa equivalência da multiplicação. O que acontece? Se você encontrar um inverso modular de A, ou seja, você encontrar um Y, assim, tal que AY seja congruente a 1, né, mod M, aí isso aqui, Y é o inverso modular de A, certo? Como a gente viu antes. Aí o que significa? Se você multiplicar os dois lados por B, aí você teria AYB é congruente a B mod M. Né? Aí, então, você pode, o seu X procurado aqui, ó, seu X procurado pode ser simplesmente YB, certo? Então, com isso, a gente pode encontrar soluções para equações assim, envolvendo congruência. Então, por exemplo, se você tiver para resolver que 3x é congruente a 4 mod 7. Aí como é que você pode fazer? Aí primeiro você encontra o inverso modular de 3 mod 7. Ou seja, você vai encontrar um y, tal que 3y seja congruente a 1 mod 7. Né? E aí você pode fazer isso, se você quiser fazer assim metodicamente, né, usando o MDC e o teorema lá de Bezout, você poderia fazer assim, né, 7 igual, dividindo, achando o MDC, né, vou fazendo só para, assim, como esse negócio é simples, você podia fazer por óbvio, mas se você fosse fazer do jeito que a gente falou, poderia ser assim, né, você faz aí, isso aqui vem pra cá, né, aí 3, aí dividindo pelo resto, né, que é 1, esse resto anterior aqui, dá 3 também, esse resto, mais 0, ou seja, o MDC vai ser 1, né, aí se você fizer lá o negócio de Bezout, o último MDC não nulo vai dar direto a equação, né, final, nesse caso, bem simples. Ou seja, você tem 1 aqui, né, como coeficiente, e o que interessa para a gente é esse aqui, né, que é o menos 2. Seria o nosso S, né, que a gente colocou antes. Ou seja, menos 2 é o inverso multiplicativo. Né? Então, o Y aqui é o menos 2.
Então, voltando para aquela ideia, então a gente poderia ir, para a gente encontrar o x, a gente multiplicaria o menos 2 por 4. Tá? E aí a gente teria que 3 vezes menos 8, né? É congruente a 4 mod 7. Certo? Agora o que é que acontece também? Oi. A ideia é do que eu falei aqui, certo? Ou seja, você quer resolver uma equação desse tipo, aí para isso você vai primeiro encontrar o inverso modular do A, que eu estou chamando aqui de Y, ou seja, é o Y que atende a isso aqui. Aí quando você encontrar ele, se você multiplicar os dois lados por B, aí você vai ter AYB congruente a B mod M. Ou seja, esse X aqui vai ser simplesmente YB, certo? Então você pode encontrar o inverso modular e multiplicar ele por B para ser o nosso X, certo? Que atende essa congruência, ok? Aí aqui a gente está simplesmente primeiro encontrando o inverso modular. Aí para encontrar o inverso modular, a gente veio para cá, essa historinha aqui, né? Que a gente pode calcular o MDC e depois os fatores ST e vai ser o nosso OS. Aí, para fazer isso aqui, a gente fazia aquilo que a gente viu quando falou no teorema de Bezout. Primeiro o algoritmo de Euclides no MDC e depois saía voltando de baixo para cima, pegando o último, começando do último resto não nulo, que foi 1, né? E aí saía voltando, mas nesse caso aqui só tem uma equação direto. E aí fica o coeficiente fica o menos 2. Porque é o coeficiente que daqui que está no 3, né? Porque é o 3 que é o nosso A, né? Que multiplica o A aqui, que é o S. Pronto, então é menos 2, né? Então o inverso multiplicativo é menos 2, a gente multiplicando ele por 4 dá menos 8. E aí a gente tem isso aqui, certo? Agora o que acontece? Veja que a gente está dizendo que 3 vezes menos 8 é como se diz? O congruente a 4 mod 7, né? Agora veja o seguinte, se eu somasse aqui ao menos 8, suponha o seguinte, a gente tem assim, 3 vezes menos 8 é congruente a 4 mod 7, né? Isso aqui é o parênteses que eu estou fechando, dei um espaçozinho, porque eu vou escrever aqui dentro. Se eu escrevesse qualquer coisa aqui do tipo mais C vezes 7. Certo? C vezes 7 com C inteiro qualquer. Aí o que aconteceria? Esse 3 vezes menos 8 mais C vezes 7 seria 3 vezes menos 8. 3 vezes menos 8 mais 3 vezes C vezes 7. Certo? Aí note que esse pedacinho aqui é um múltiplo de 7. Né? Ou seja, o resto desse pedacinho aqui é sempre 0 por 7. Né? Ou seja, se eu somar aqui dentro do menos 8 qualquer C vezes 7, ele vai continuar sendo congruente a 4 mod 7, porque a parte o resto da divisão por 7 vai sempre só influenciar esse pedaço aqui, porque o desse pedaço é 0. Certo? Ou seja, na verdade, menos 8 é uma solução, né, para o nosso x, como a gente viu, mas também é uma solução
se eu somar menos 8 com qualquer k vezes 7, com k inteiro, certo? Então, por exemplo, menos 8. Aí, se eu somar com 7, menos 1, né? Se eu somar com 7, 6, né? E assim por diante. E também eu posso somar com negativo aqui, né? Menos 8, menos 7, aí também vai continuar sendo congruente, certo? Então a gente pode ir somando 7 para o lado de cá também. Então veja que, na verdade, a gente tem uma infinidade de soluções x que vão atender essa congruência, certo? Então a gente chama todas essas soluções, né, da classe de congruência de... Aí normalmente quem a gente vai chamar da classe de congruência vai ser o menor inteiro positivo aqui, 6. E a gente vai normalmente privilegiar, dizer que essa aqui é a solução, certo? Então, tipo assim, a solução para esse coisa é a classe de congruência de 6. Se eu representar a classe de congruência assim, certo? Então, vai ser classe de congruência de 6 em relação a 7, certo? Então, vai ser 6, vai ser menos 1, vai ser 6 mais 7, vai ser 6 mais 2 vezes 7, e todos esses vão ser soluções, certo? Bom, aí para terminar o assunto de hoje, a gente vai ver um teorema importante relativo à aritmética modular, mas assim com congruências, mas quando você tem, ao invés de uma única equação de congruência, você tem um sistema de congruências onde você quer encontrar um x que atenda simultaneamente a uma série de congruências desse tipo assim. Você tem a primeira equação que o x é congruente a 1 mod m1. Aí você tem outra congruência que o x é a mesma solução, né, é congruente a 1 a 2 mod m2. Note que cada equação tem seu própria m aqui do mod. E assim por diante. Aí você tem n equações. X congruente a n mod mn. Certo? Então você tem n equações, por isso que aqui vai de a1 até a n, né? E x é congruente a todas elas, no primeiro a1 mod m1, mod m2, assim por diante, né? Como está aqui. E a gente tem ainda que, como está dito aqui, ó, esses mi de m1 até mn são inteiros positivos relativamente primos para par, certo? Enquanto que os a e i aqui são simplesmente inteiros quaisquer, certo? Então há uma restrição aqui sobre esses m's, deles serem inteiros positivos relativamente primos para par. Sobre os a's, basta que eles sejam inteiros, certo? Aí o teorema chinês do resto fala que se a gente tem um sistema desse tipo, atendendo essas restrições, vai existir uma única solução que seja uma única solução módulo m, né? Que m? Esse m aqui, certo? Módulo m igual a m1 vezes m2 e assim por diante, mn, certo? Ou seja, o que está dizendo aqui é que a gente vai ter um x, que é a solução disso, que é único no sentido entre x entre 0 e m, né? Mas, ou seja, todas as outras soluções são da classe congruência dele, certo? Como a gente viu lá no exemplo para a única equação, né? Tipo assim, a solução que a gente poderia considerar para isso aqui seria o 6, certo? Então, e é uma solução, né? Aqui está dizendo que um sistema dessa forma vai ter uma única solução nesse sentido, que todas as outras são congruentes a ela, estão na mesma classe de congruência para ela, para esse mod aqui, certo? Que é a multiplicação de todos esses m.
Bom, aí para mostrar que isso é verdade, então veja que mostrar que isso é verdade, o que eu falei é que esse x aqui, ele é único módulo m, né? Isso está afirmando duas coisas. Primeiro, que para ele ser único é porque ele existe, né? E segundo, que só tem ele, né? No sentido que os outros são congruentes a ele. Aí o que é que acontece? Se você for demonstrar que isso é verdade, você precisa demonstrar primeiro que ele existe e depois que ele é único, né? Para demonstrar que ele existe, uma forma de demonstrar que algo existe é você construí-lo, dizer, existe porque se eu fizer esse passo a passo, eu chego nele, certo? Aí é isso que a gente pode fazer em seguida, apresentando essa solução, certo? Como construí-la. E aí a ideia é o seguinte, a gente vai definir aqui um MK como M sobre Mzinho K. O que é que está dizendo aqui? Ó, nota que aqui MK significa que eu vou ter N desses M's, né? Porque aqui, ó, vai de 1 até N, meu K, certo? Então eu vou ter um M grande 1, um M grande 2, um M grande 3, assim por diante, até M grande N, esse MK. Aí cada um deles vai ser o quê? Vai ser o Mzinho, que é isso aqui, ó, a multiplicação, todos os MI, dividido por MK. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que cada MI vai ser essa multiplicação tirando dela o termo do MI, certo? Então, por exemplo, quem vai ser o M grande 1? Vai ser essa multiplicação do M2 em diante, porque não vou dividir por M1, então eu vou tirar isso aqui, tá? Quem vai ser o M grande 2? Vai ser essa multiplicação tirando esse termo M2 aqui, porque eu vou dividir por M2 embaixo, e assim por diante, certo? O M1 entra. Porque você vai ser isso dividido por M2, ou seja, vai cortar esse M2 e vai ficar o resto. Só tira um de cada vez, que é o próprio I do MK, certo? Então, M1 vai tirar o Mzinho 1, M2 vai tirar o Mzinho 2 e assim por diante. Aí o que é que acontece? Dado isso, a gente sabe que, então, que o MDC do Mzinho K, qualquer que seja o Mzinho K, com o Mzão K, para todo K, vai ser 1, certo? Por quê? Porque veja que o Mzão K, você tirou o Mzinho K dele, naquela multiplicação, e todo mundo era primo para par, né? Pela... O que aconteceu aqui? Peraí. Aqui, ó. Para cada Mzão K, a gente tirou o Mzinho K da multiplicação, né? Então, o MDC dele com MK vai ser 1, eles não vão ter nenhum divisor em comum, porque o que sobrou aqui, né, sem o MK, é todo mundo primos para par e não tem o MK aqui, né, que era primo para par com todo mundo também. Então, o MDC de todo mundo é 1, ok? Aí, isso aqui nos permite dizer que tem um inverso modular de MK grande módulo MK pequeno. Ou seja, que existe um YK dessa forma aqui, ó. MK grande vezes um YK é congruente a 1 mod MK pequeno. Certo? O fato do MDC dele ser 1 garante a existência disso aqui. A gente já viu isso numa aula anterior, né? Bom, então se a gente construir a solução dessa maneira aqui, ó, A1, esse x vai ser igual a A1 M grande 1, calculado assim, o M grande 1, Y1 mais A2, M grande 2, Y2, e assim por diante. Até
AN, M grande, N, Y, N, o que acontece? Acontece que toda vez que eu tiver um J diferente de K, então se eu considerar um MJ qualquer aqui, digamos assim, por exemplo, M3, aí o que é que vai acontecer? O resto da divisão de cada um desses termos por M3 vai ser 0, exceto para o com índice 3 aqui nessa soma, certo? Porque foi o único lugar que eu tirei o M3 do M grande. Foi no índice 3. Tá? Então, em todos os outros, M3 está no M grande. Então, o resto da divisão de todo mundo aqui por M2, por M3, vai ser 0, exceto no termo M3. Certo? E assim por diante. Tá? E quando for o próprio, né, então a gente pode escrever isso assim. Ó. Deixa eu escrever aqui do lado. Eu posso escrever aqui MJ é congruente a 0 mod MK. Isso é o MK pequeno. Se J diferente de K. Certo? O que acontece? Se J for diferente de K, então MKzinho é um termo aqui. Então o resto da divisão para MK vai ser 0. A gente também vai ter o quê? Que isso aqui, né? Os YK são os inversos multiplicativos. Né? E a gente também vai ter que MK MKYK 1 mod MK, né? Ou seja, o que é que vai acontecer? Veja que isso é verdade para todo mundo, para todos os Ks, né? Então, quando eu multiplicar aqui por AK, eu vou ter que MKYK AK vai ser congruente a AK mod MK. Certo? Ou seja, essa congruência aqui vai acontecer em todas as equações. Certo? Com o x assim construído. Certo? Ou seja, esse x vai ser congruente a AK mod MK para todas as equações como a gente queria. Ou seja, ele é uma solução. Certo? Aí isso demonstra a existência dessa solução, dessa forma, né, mostrando como construí-la. Não demonstra a parte que ela é única. Aí isso fica no livro como um exercício lá para frente. Né? Bom, se a gente quisesse relembrar aí o que é que a gente disse por um exemplo, o que é que a gente está dizendo aí? A ideia então, ó, a gente teria um sistema de congruências com aquela restrição de que o mod e tarará, todos eles são primos 2 a 2. Então, por exemplo, isso seria um exemplo. Quero encontrar um x que satisfaça x congruente a, por exemplo, 2 mod 3. X é congruente a 3 mod 5. E x é congruente a 2 mod 7. Então, ó, por aquelas restrições,
aquelas restrições exigem que esses caras sejam primos 2 a 2 aqui. Todos são, né? 3 em relação a 5, 3 em relação a 7, 5 em relação a 7. Todo mundo é primo 2 a 2. Sobre os a J não tem nenhuma restrição, então não tem problema ser 232. E aí, o que a gente procura é quem é um X que satisfaz a isso. Né? O teorema chinês do resto diz que só existe um cara que é solução disso aqui, congruente a 3 vezes 5 vezes 7. Que foi isso aqui que a gente chamou de Mzinho. Aí a gente falou que para encontrar esse X, a gente pode calcular ele como, nesse caso, a gente tem 3 equações, né? Então fica A1, M1, Y1, mais A2, M2, Y2, mais A3, M3, Y3, certo? Quem é A1 nesse caso é 2, né? Quem é A2 é 3. Quem é A3 é 2. Esse 2 aqui. Aí quem é M1? A M1 é aquela história. É essa multiplicação aqui dividido pelo primeiro termo, ou seja, tirando ele, certo? Então fica M1 é igual a 7 vezes 5. 35. M grande 2 vai ser igual a... Tira esse termo daqui do 2, né? Divide por ele. Aí fica 3 vezes 7, 21. Quem é M3, tirando esse cara, fica 3 vezes 5, que é 15. Ok, a gente já tem M1, M2, M3, agora só falta encontrar Y1, Y2 e Y3. Quem é Y1? É o inverso de 2 mod 3. Né? Quem é aqui, ou melhor dizendo, aqui na verdade eu falei errado, né? Cada YK é o inverso modulado do MK grande, certo? Então na verdade aqui, quem é o Y1? É o inverso modular do M1, que é 35, mod 3, certo? Ou seja, eu quero que 35 vezes Y1 seja congruente a 1 mod 3, certo? É isso aqui, ó, do slide anterior. Para cada MK, o YK é o inverso modular dele, mod o MKzinho da equação. Então eu tenho o inverso modular de Y1 assim, né? E aí a gente faz as continhas do mesmo jeito que a gente fez antes, por exemplo, usando MDC, depois coeficientes de Bezout, né? E aí só um deles interessa pra gente, o que multiplica o 35, que no caso aqui eu já fiz as contas para adiantar que a gente não tem muito tempo, e deu menos 1, certo? Para o Y1. Aí com aquela história de toda a classe de congruência modo 3, então a gente vai usar normalmente o 2, certo? Que é o menor inteiro entre 0 e o inteiro entre 0 e o 3, né? Aí pro 2 vai dar o quê? É o M2, 21, Y2 é congruente a 1, né? Sempre a 1, que é o inverso modular, mod esse cara do 2, que é 5. Certo? Esse 21 é o M2 aqui. Pronto, aí fazendo as continhas também, vai dar Y2 igual a 1. Certo? Isso aqui é Y1, que deu 2. E o Y3 vai ser o quê?
e M3, que é 15 vezes Y3 é congruente a 1, aí mod, esse cara aqui, mod 7. Aí esse Y3, fazendo as continhas, também vai dar 1. Ou seja, vai dar y1 igual a 2, y2 igual a 1, y3 igual a 1. Aí só é a gente substituir aqui. Então, M1 é 35. Né? Y1 é 2. Aí aqui M2 é 21. Y2 dá 1. M3 é 15. Y3 é 1. Certo? Aí quando você fizer essas continhas aqui, 2 vezes 35 vezes 2, mais 3 vezes 21, mais 1, mais 2 vezes 15, vezes 1, vai dar 233. Se eu não me engano. Ou seja, esse cara aqui vai ser solução para esse sistema, simultaneamente, certo? E também toda a classe de congruência dele mod essa multiplicação, certo? Aí isso tem implicações interessantes. Vocês podem ver no livro, tem um exemplo que e com isso pode ser construída implementações eficientes para fazer aritmética com números muito grandes, usando representação modulares dos números ao invés de os números em si, certo? Então, deixar como sugestão, vocês darem uma olhadinha nos exemplos. Tem 2 exemplos no livro sobre isso aí. Tá? Logo depois que ele fala sobre isso. Posso anotar aqui para vocês se lembrarem. Na 6ª edição, em português, são os exemplos 7 e 8. E na 7ª edição, em inglês. Aí esse exemplo 7 e 8 dessa seção, na 6ª edição, está na página 237. 238. E da 7ª edição, em inglês, está na página... São os exemplos 5 e 6. Que está na página 278 e 279. Aí a ideia geral, falando rapidamente, é que se você tem uma M, que é uma multiplicação dessa de números inteiros par a par, primos entre si, você consegue representar qualquer inteiro menor do que isso como um par ou uma n-upla com esse número de componentes, que é esse número de equações. Então, por exemplo, aqui tem 3 equações. Qualquer número inteiro até 3 vezes 5 vezes 7, a gente consegue representar ele como uma tripla, onde o primeiro termozinho aqui da tripla é o mod do número por 3. O segundo termo é o mod do número por 5. E o terceiro termo é o mod do número por 7. Certo? Isso é uma representação única para todos os números até isso aqui. Certo? Então,
Aí você consegue transformar um número qualquer, por exemplo, se você fosse transformar 15 nessa representação, aí o primeiro termo seria 15 mod 3, aí dá 0. Né? Aí 5 dá 0 também. E 7 dá 15 dividido por 7, 2, 14, 1, né? Pronto, então 15 nessa representação é 001, certo? E aí a gente tem que todo número inteiro até 3 vezes 5 vezes 7 tem uma representação dessa única. Aí o que é que acontece é que você pode fazer operações do tipo soma e multiplicação, ao invés de fazer com os números como 15, não, fazer com essas triplas sempre mod as bases. Né? Então se você for somar dois números, por exemplo, 10 aqui, aí você faria a representação de 10. Aí 10 mod 3, 3 vezes 3, 9 para 10, 1, 5 dá 0, né? E 7 dá 3, né? Aí, por exemplo, se você fizer 10 mais 15, você poderia fazer somando isso, mod as bases, obtendo 1 mais 3, 4, né? Aí esse aí é mod 7, né? 4 mod 7 dá 4 mesmo. Deixa eu fazer da esquerda para a direita, né? 1 aqui dá 1, 1 mais 0, 1. Mod 3 dá 1, né? Aí 0. E aqui 4 mod 7, que dá 4 mesmo, né? Então, ó, esse número aqui é 15 mais 10, dá isso, né? E aí se você encontrar o x que seja a solução dessa equação aqui para 1, 0, 4, aí aqui, aí esse vai ser o resultado dessa coisa aqui, certo? Então vocês veem melhor no livro o exemplozinho para ver. Aí a ideia é que pode ser eficiente num hardware qualquer você fazer somas e multiplicações com esses numerozinhos que são pequenos, né? Note que todos eles são menores do que isso aqui, né? Porque são mod. E fazer um monte de operação com numerozinhos pequenos e no final você tem um resultado que você pode reconstruir o número grande achando a solução do sistema. Tá? Ou você não precisa, se você tiver um monte de operação para fazer com número grande, você não precisa fazer um monte de operação com número grande. Você faz um monte de operação com númerozinho pequeno aqui nos pares e só no final que você chega no resultado você precisa reconstruir o número grande achando a solução. Tá? Aí pode ser uma forma eficiente de trabalhar com números grandes. Na próxima aula a gente vai ver outros assuntos de indução matemática, que eu acho que é um dos últimos assuntos antes da nossa primeira prova, né? Que já está perto também. Bom, aí vamos parar para a nossa mini prova.